Preparem a pipoca e apaguem as luzes, porque o especial de Halloween de hoje vai arrepiar até o último fio de cabelo. Vocês acham que só o Halloween gringo tem histórias de terror? Pois estão muito enganados. O nosso folclore brasileiro é riquíssimo em lendas que dão medo de verdade. Neste vídeo, vamos mergulhar em 3 contos que assombram o imaginário popular há gerações. Primeiro, vamos sentir o calafrio da floresta com a maldade da Matinta Pereira, a bruxa que assobia nas noites escuras. Depois, vamos aprender uma lição valiosa. Nunca, mas nunca mesmo, desafie a astúcia e as travessuras do Saci. E para fechar com chave de ouro, ou melhor, com a porta do banheiro trancada, vamos encarar o espelho e invocar a famosa e aterrorizante loira do banheiro. Estão prontos? Então se acomodem e venham comigo desvendar esses mistérios. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like para fortalecer. Agora, vamos começar. Vocês já ouviram falar de uma cidadezinha onde as lendas caminham à noite? Clara, Júlio e Otávio achavam que sim, mas só no papel. Eles eram documentaristas, céticos e prontos para provar que o folclore brasileiro era apenas isso: história de pescador. O plano era simples: ir até um vilarejo remoto, filmar as histórias locais e voltar com um filme desmistificando tudo. Mas eles estavam prestes a descobrir que algumas histórias não querem ser contadas. Elas querem ser vividas. Assim que chegaram, sentiram um clima estranho no ar. A cidade era pequena, cercada por uma mata densa e silenciosa. Ao perguntarem sobre lendas, sobre criaturas da floresta, os moradores se fechavam. Portas eram trancadas, janelas fechadas. Ninguém queria falar sobre a Matinta Pereira. Aquele silêncio pesado dizia muito mais do que qualquer palavra. Era um aviso, um que o trio decidiu ignorar completamente. É só superstição, Júlio dizia, ajustando a câmera. Eles não sabiam que a superstição estava apenas esperando o sol se pôr. Ao entardecer, a floresta os chamou. Ignorando os olhares preocupados dos poucos moradores que ainda estavam na rua, Clara, Júlio e Otávio entraram na mata. O ar ficou pesado instantaneamente. O chão, coberto por uma camada de folhas úmidas, abafava seus passos. Era como entrar em outro mundo, um lugar onde o tempo parecia ter parado. A luz do sol mal conseguia atravessar as copas das árvores gigantescas, criando sombras que dançavam e pareciam ter vida própria. Eles estavam no território dela, e a caçada estava prestes a começar. O primeiro sinal veio como um sussurro no vento, um assobio longo e agudo, que parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Júlio levantou a câmera tentando capturar a origem do som, mas não havia nada. Provavelmente um pássaro noturno, ele disse. Mas sua voz traía um nervosismo que ele tentava esconder. Clara sentiu um arrepio. Não era um pássaro. O som era melancólico, quase humano, e carregava uma promessa de perigo. O silêncio que se seguiu foi ainda mais aterrorizante, como se a floresta inteira estivesse prendendo a respiração, esperando. Foi então que ouviram os passos, leves, quase imperceptíveis, quebrando galhos secos. Mas havia algo errado. O som sugeria que alguém estava se aproximando, mas ao mesmo tempo se afastando. Era um caminhar invertido, ilógico. Otávio ligou sua lanterna, varrendo a escuridão. Mas o facho de luz revelava apenas árvores e mais árvores. A sensação de estar sendo observado se tornou insuportável. Eles não estavam sozinhos. Havia uma presença invisível ali. Um predador paciente que os estudava das sombras, se divertindo com o medo crescente deles. Júlio, sempre o mais corajoso, ou talvez o mais tolo, riu. "Isso vai ficar incrível no filme", ele exclamou, apontando a câmera para o nada. Foi seu último erro. No instante em que ele se virou para ajustar o foco, sua lanterna piscou e caiu no chão. A luz rolou por alguns metros e se apagou. Um silêncio mortal. "Júlio!" Clara chamou, a voz tremendo. Nenhuma resposta. Ele havia sumido. Sem um grito, sem um barulho de luta. Simplesmente desapareceu na escuridão, como se nunca tivesse existido.
O pânico tomou conta. Desesperados, Clara e Otávio começaram a correr. Mas a floresta parecia conspirar contra eles. As árvores mudavam de lugar. Os caminhos se fechavam. Era um labirinto vivo, guiando-os cada vez mais para o seu coração sombrio. Os sons agora estavam mais perto. Um arranhar de unhas longas em um tronco de árvore bem ao lado deles. Uma respiração quente e pesada no pé do ouvido de Otávio. E um cheiro adocicado, enjoativo, como flores que só desabrocham na escuridão da noite. Eles não estavam fugindo. Estavam sendo conduzidos para o abate. Otávio parou de repente, virando a cabeça para trás, convencido de que tinha visto algo. "Clara! Ali!" ele gritou. Mas não havia nada. Quando ele se virou de volta, seu rosto estava pálido, os olhos arregalados de terror. Ele também desapareceu no instante seguinte, engolido pela noite sem deixar vestígios. Agora, era apenas Clara. Sozinha, com o coração batendo na garganta, ela levantou a câmera que pegara do chão. A luz vermelha de gravação era sua única companhia, sua única testemunha. Ela não estava mais fazendo um documentário. Estava gravando um aviso. Com a voz embargada pelo choro e pelo terror, ela sussurrou para a lente. "É real. Tudo é real. Os pés virados para trás. A figura na escuridão. Ela está aqui." Clara continuou andando, tropeçando, filmando a escuridão à sua frente. "As lendas, elas não nasceram do nosso medo. Elas são a origem dele. Não venham para cá. Não duvidem. Por favor. Não duvidem." A câmera tremeu violentamente e caiu no chão, a imagem girando antes de focar nas folhas. O último som gravado foi um assobio agudo, terrivelmente perto. Depois, silêncio. No dia seguinte, uma equipe de busca encontrou apenas o equipamento abandonado. A câmera, a mochila, as lanternas, tudo estava lá, intacto. E ao redor do local, na terra úmida, havia pegadas. Pegadas estranhas, de pés humanos, mas com os calcanhares virados para a frente, apontando para trás. As pegadas formavam um círculo perfeito em volta da mochila, como se a criatura tivesse dançado ao redor de sua presa final. Dos 3 documentaristas, nunca mais se ouviu falar. Dizem que quem desrespeita os segredos da mata, quem ousa duvidar de seus guardiões, paga um preço muito alto. O corpo nunca é encontrado, pois a floresta não devolve o que toma. E em noites de lua cheia, alguns juram ainda ouvir um assobio melancólico vindo do coração da mata, o lamento da Matinta Pereira, que não morre, não envelhece. Ela apenas espera, pacientemente, que o próximo cético apareça. Porque certas lendas brasileiras não são apenas histórias para assustar crianças, são avisos. Obrigado por assistir até aqui, nos vemos na próxima... Vocês já ouviram falar que o Saci é só uma historinha para assustar criança? Bom, Caio, Júlia e Renan pensavam exatamente assim. Eles tinham um podcast de mistério, desses bem céticos, e estavam sempre em busca de um jeito de bombar nas redes. A ideia da vez? Provar, de uma vez por todas, que o Saci Pererê era pura invenção. "Vou desafiar o Saci para ganhar views", Caio dizia, rindo, enquanto arrumava as câmeras na mochila. Ninguém levava a sério, claro, era só mais uma pauta, mais uma viagem em busca de conteúdo viral. O destino era uma cidadezinha no interior, daquelas paradas no tempo, onde os mais velhos ainda baixavam a voz para falar das coisas da mata. "Quando o sol se põe, a gente escuta o assobio", dizia um senhor na praça, com o olhar perdido no horizonte. É ele, avisando que está por perto. Para o trio, aquilo era ouro. Depoimentos perfeitos para o episódio, o contraste ideal entre a crença popular e a lógica deles. Eles montaram o equipamento no meio de uma clareira, o sol já se escondendo atrás das árvores. A atmosfera era de pura zombaria. "Ok, galera, estamos ao vivo", Caio anunciou para a câmera, com um sorriso debochado. "Viemos até o reino do Saci para mostrar que não tem nada aqui além de grilos e imaginação fértil." Ele pegou um punhado de fumo de corda, que um morador tinha dado como oferenda, e jogou no chão. "Aí, Saci, se você existe, aparece. Cadê você, moleque de uma perna só? Quer um fumo? Vem buscar."
Júlia filmava tudo, rindo, enquanto Renan monitorava o áudio, captando o silêncio que se instalava. O silêncio, porém, não durou muito. De repente, um redemoinho se formou no centro da clareira, levantando folhas secas e poeira. Não ventava. O redemoinho girava no lugar, rápido e inexplicável. As risadas pararam. Eles se entreolharam, a certeza começando a vacilar. O redemoinho se desfez tão rápido quanto apareceu, mas o clima tinha mudado. A mata, antes um cenário de piadas, agora parecia observar. Um assobio agudo, melódico e zombeteiro cortou o ar, vindo de todos os lados ao mesmo tempo. Não era um pássaro, não era humano. Era exatamente como os moradores descreveram. O pânico começou a se instalar. Que foi isso? Gaguejou Renan, tirando os fones. Caio, que segundos antes era o retrato da arrogância, agora estava pálido. Ele tentou manter a pose. Calma, gente, deve ser, sei lá, algum bicho. Mas ele não acreditava nas próprias palavras. O assobio soou de novo, dessa vez mais perto, seguido por uma risadinha infantil e travessa que ecoou entre as árvores. Era uma risada que não convidava ninguém a rir junto. Pelo contrário, gelava a espinha. Eles estavam sendo caçados. As coisas começaram a desaparecer. Primeiro, a chave do carro, que estava no bolso de Júlia, simplesmente sumiu. Depois, uma das baterias da câmera. Eles reviraram as mochilas, o chão, e nada. Era como se a floresta estivesse engolindo seus equipamentos, um por um. A cada objeto sumido, a risadinha e o assobio ecoavam, como se o ladrão invisível estivesse se divertindo com o desespero deles. A brincadeira tinha acabado. Agora, eles estavam presos, no escuro, à mercê de algo que não entendiam. A lenda não era só uma lenda. A noite caiu de vez, e com ela, o terror se aprofundou. Os nós das cordas que prendiam a barraca se desfaziam sozinhos. Os cavalos de uma fazenda próxima relinchavam, descontrolados, como se vissem algo terrível. E o assobio não parava. Ora estava à direita, ora à esquerda, ora logo atrás deles. Eles decidiram abandonar tudo e correr, mas para onde? As trilhas que pareciam claras durante o dia agora se fechavam, se confundiam, levando-os sempre de volta para a mesma clareira. Era um labirinto vivo. Foi aí que eles se lembraram de outra parte da lenda. Um dos moradores tinha dito: ele é travesso, mas não é mau de todo. O problema é desrespeitar. O desafio, a zombaria. Eles tinham cruzado uma linha. Em um ato de desespero, Caio pegou o gorro que usava, um gorro vermelho, e o jogou no centro da clareira. Desculpa, ele gritou para a escuridão. A gente não queria ofender. A gente não sabia. Eles se encolheram, esperando o pior. A floresta ficou em silêncio absoluto. Por um instante, nada aconteceu. Então, o assobio soou uma última vez, mais distante, quase como um adeus. E de repente, a trilha que levava para fora da mata apareceu, clara sob a luz da lua. Eles não hesitaram, correram sem olhar para trás, tropeçando em raízes e galhos. Quando finalmente alcançaram a estrada de terra, ofegantes e arranhados, encontraram a chave do carro em cima do capô, junto com a bateria da câmera. Estava tudo ali, um aviso, um lembrete de que eles foram autorizados a sair. Eles nunca mais voltaram àquela cidade. O episódio sobre desafiar o Saci nunca foi ao ar. O podcast de mistério acabou. Caio, Júlia e Renan aprenderam, da forma mais difícil, que existem forças nesse mundo que a nossa lógica não alcança. Eles foram para o interior em busca de views, querendo provar que um mito era falso, e voltaram com uma certeza assustadora. Alguns mitos brasileiros são mais reais e perigosos do que qualquer filme de terror. E o Saci, definitivamente, não é brincadeira. Cuidado com as lendas que você decide desafiar. Algumas histórias são mais do que apenas palavras, elas são avisos. Hoje vamos mergulhar na escuridão de uma escola antiga, onde um grupo de jovens achou que seria uma boa ideia transformar um conto de terror em um vídeo viral. Eles só não imaginavam que se tornariam os protagonistas de uma história sem final feliz. Tudo começou na Escola Estadual Professor Antunes, um prédio antigo com corredores que ecoavam histórias de gerações. Mas nenhuma era tão famosa quanto a da loira do banheiro.
Dizia-te o banheiro feminino do terceiro andar, aquele que vivia trancado. Era assombrado. Ninguém usava. A direção alegava problemas no encanamento. Mas os alunos sabiam a verdade. Ou pelo menos, achavam que sabiam. Era lá que a loira morava. Leo, o líder do grupo, ligou a câmera. E aí, galera? Bem-vindos a mais um Caçadores de Lendas. Hoje, o desafio é insano. Estamos na escola mais mal assombrada da cidade para provar que a loira do banheiro é só papo furado. Ao lado dele, Júlia ria nervosamente. Enquanto Marcos e Bia olhavam para a porta de madeira gasta do banheiro, claramente arrependidos. O plano era simples: entrar, fazer o ritual e sair como heróis da internet. Com um pé de cabra, eles forçaram a fechadura enferrujada. O rangido da porta ecoou pelo corredor silencioso como um grito. O ar lá dentro era pesado, gelado, com um cheiro forte de mofo e desinfetante antigo. A luz do corredor mal iluminava o lugar, revelando azulejos quebrados e teias de aranha por toda parte. Ligando as lanternas em 3, 2, 1, disse Leo, e 4 feixes de luz cortaram a escuridão, dançando sobre o espelho manchado acima da pia. Ok, segundo a lenda, precisamos seguir os passos, explicou Julia, lendo no celular. Chamar o nome dela 3 vezes na frente do espelho. Dar 3 descargas e bater a porta 3 vezes. Marcos revirou os olhos. Sério? Parece uma lista de tarefas. Bia não disse nada, apenas abraçou o próprio corpo, o olhar fixo em uma das cabines fechadas no fundo. Leo se posicionou. Vamos lá. Peguem o melhor ângulo. Ele respirou fundo, encarando seu próprio reflexo. Loira do banheiro. Loira do banheiro. Loira do banheiro. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor, quebrado apenas pelo som de uma goteira solitária. Por um momento nada aconteceu. Léo sorriu para a câmera. Viu, Sam? Eu disse que era. Foi então que a única lâmpada do teto piscou violentamente, 1, 2, 3 vezes, antes de se apagar por completo, mergulhando-os na escuridão total exceto pelas lanternas. Que foi isso? Curto-circuito? Perguntou Marcos, a voz um pouco trêmula. De repente, o som da torneira mais próxima girando sozinha encheu o ambiente. Um fio de água começou a correr, ecoando no silêncio tenso. Julia apontou a lanterna para a pia. A torneira estava completamente aberta. Leo, desliga isso. Ele se aproximou, mas antes que pudesse tocar no metal, ela se fechou com a mesma rapidez com que abriu. O grupo ficou paralisado. E então um sussurro. Um som quase inaudível. Como o vento passando por uma fresta, mas que formava uma palavra. Saiam! Vocês ouviram isso? Gaguejou Bia, recuando até bater na parede. Leo tentou manter a pose. É só o vento, gente. Canos velhos fazem barulho. Mas seus olhos traíam seu medo. Ele olhou para o espelho novamente e seu rosto congelou. Atrás de seu reflexo, por uma fração de segundo, ele viu outro rosto, pálido.
com olhos vazios e um sorriso que não pertencia a este mundo. Tem alguém atrás de mim? Ele gritou, virando-se bruscamente. Não havia ninguém. Apenas a parede suja. Julie aproximou a câmera do espelho que agora começava a embaçar inexplicavelmente, como se alguém estivesse respirando diretamente nele. No vapor que se formava, marcas de dedos finos e longos arranhavam a superfície por dentro. E foi aí que eles viram, no canto do espelho, surgindo lentamente do nada, fios de cabelo, longos, finos e inconfundivelmente loiros. Eles pareciam flutuar, desafiando a gravidade, se contorcendo como cobras pálidas. O ar ficou ainda mais frio. Um cheiro doce e enjoativo de perfume barato misturado com água parada tomou conta do lugar. O pânico se instalou. Vamos embora, agora! Gritou Marcos, correndo para a porta. Mas ao girar a maçaneta, ela não se move. Tá trancada. Tá trancada. Ele esmurrou a madeira, mas era como bater em uma parede de aço. Do outro lado, ouviram o som da tranca deslizando e se fechando com um clique metálico e final. Estavam presos. Foi quando a risada começou. Não era uma risada humana. Era um som agudo, distorcido, que parecia vir de dentro das paredes, do teto, de todos os lugares ao mesmo tempo. Era o som de uma menina se divertindo com a desgraça deles. O som foi acompanhado por passos molhados, chapinhando no chão, se aproximando lentamente do grupo encolhido. A lanterna de Bia caiu no chão, e seu feixe de luz rolou até iluminar a porta de uma das cabines. Por baixo da porta, uma sombra se move. Não era uma sombra normal. Era algo que parecia se contorcer, denso e escuro. As portas das cabines começaram a bater, uma de cada vez, cada batida mais alta que a anterior, em um ritmo infernal que abalava o chão. O espelho embaçou completamente, e quando a névoa se dissipou, não havia mais reflexo algum. Era como olhar para uma janela escura. Um vazio profundo, e daquele vazio um único fio de cabelo loiro e molhado caiu lentamente, pousando sobre a borda da pia. Os gritos começaram. Desesperados, aterrorizados. A gravação ficou caótica, a imagem girando e tremendo, enquanto eles eram arrastados um a um para a escuridão. O último som captado pela câmera de Leo, antes dela cair no chão com a tela rachada. Foi o seu próprio grito sendo abruptamente cortado. No dia seguinte, a equipe de limpeza encontrou o banheiro destrancado. A única evidência de que alguém esteve ali eram 4 celulares jogados no chão molhado. As gravações contavam a história, mas não havia sinal de Leo, Julia, Marcos ou Bia. Eles simplesmente desapareceram. A polícia investigou, mas o caso foi arquivado como um desaparecimento misterioso. A escola fechou o banheiro permanentemente. Mas a lenda, essa não morreu. Pelo contrário, ela ficou mais forte. Agora eles dizem que, se você tiver coragem de ir até aquela porta, às vezes pode ouvir sussurros. E se prestar muita atenção, talvez ouça 4 vozes diferentes se juntando ao coro da loira do banheiro, convidando o próximo desafiante a entrar. Porque algumas portas, uma vez abertas, nunca mais podem ser fechadas. Obrigado por assistirem a mais essa história arrepiante.
Se gostou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Comente aqui embaixo qual lenda urbana você quer ver a seguir. Cuidado ao ir ao banheiro à noite. E lembre-se, nunca brinque com o que você não entende. Até a próxima!